Aí a única questão agora é que essa webcam é a única que nós temos, então tem que direcionar ela para o palestrante. Ah, a gente dá um jeito. Tá? Eu viro aqui. Ou é. Deixa eu ver aqui. Será que eu não consigo mexer aqui? Eles vão ficar ali, ó. Será que a gente não consegue colocar aqui, ó? Eles ficam ali. Então, é isso que eu estou pensando. Já está transmitindo, tá? Tá. Só que como é que eu vejo a turma? Ah, não tem, né? Não tem interação? Tem, Então, mas como é que eu vou fazer? Aqui, ó. Mas aí se eu chat faço do aqui, Q&A. então, mas aí apresenta lá, tá vendo? Não, sem problemas. Porque Mas só a vocês gente vão não ver. precisa, né, ver isso aqui. Vocês podem até A gente Não, consegue precisa tirar essa projetar os parte? slides dele aqui. Então, aí- mas aí tem que. Aí você coloca o slide deixa eu- aqui, compartilha para o pessoal que está no Zoom ver também. Tá, mas eu não preciso passar para cá. Como é que eu tiro de passar aqui? Não, aí vai precisar passar. Tá. Para eles verem aqui E também. como é que eu vou pegar o seu... Ah, tem pendrive. Aqui na pena. Onde que está o computador aqui? Esse não é inteiro, né? É esse aqui, né? Eu já arrumo a câmera, deixa eu só carregar aqui. Tirar ela daqui para não ficar tremendo. Então, a gente teve que pôr alguma câmera. Mas isso é tranquilo, porque vai ficar apresentado como principal. Ah, entendi. Carregar aqui. Organizar. Assim, porque aí eu deixo aqui assim, deixo a apresentação. Agora já pode pôr no modo apresentação. Agora vai volta para o centro, um alt tab. Ah, é que ele está aqui no meu. Aí pode mudar. E aí eu vou compartilhar e vou lá. Aqui precisa ou não? Ah, você só... Aí agora, não sei se você vai comandar para ele, ou ele comanda. Aí só essa telinha pequena, a gente faz o que manda para ele. Ah, sim, a câmera, né? Tipo aqui, assim, sei lá. Assim tá bom. Tá? Eu vou olhando na hora que eu Tá, sacar. O rapaz me falou. Aí precisa deixar aqui para eles verem. Podemos começar? O que é? Deixar o quê? Não, é que não pode desligar o projetor, senão eles não veem a apresentação. Ah, sim, não. Agora sim. Podemos sim. Tudo pronto, professor. professor. Tudo pronto. Deixa eu só soltar o... Ah, não. Está compartilhando. Podem começar. Não tem microfone. Tá aqui, ó. Será que vai precisar do microfone? Sei, vocês que... Melhor, né, Peraí, com o deixa eu ver se microfone. tá- Alô? Deixa. Alô? Pode falar assim. Alô? Oi? Estão me escutando bem? Não temos tanta gente aqui, mas creio que seja melhor falar no microfone. Muito bem, pessoal. Então, boa tarde a todos. Eu queria rapidamente me apresentar. Meu nome é Wilson Nakamura. Eu sou professor da Universidade Mackenzie, aqui de São Paulo. Mas, além disso, eu venho atuando atualmente como líder da área de finanças aqui do CBA. E convidamos, a nossa área de finanças convidou o professor Pedro Matos, que está aqui presente, para fazer uma apresentação cujo título é Inovação Social em Finanças, os títulos de impacto social em Portugal.
Professor Pedro Matos é um professor bastante renomado em Portugal. Ele é professor do ISEG, Escola de Economia e Gestão lá de Lisboa. Eu vou pedir para o professor Pedro Matos se apresentar melhor para vocês, para passar mais detalhes a respeito aí da carreira dele lá em Portugal. Mas é isso, pessoal. Então, com muita honra, com muita alegria para todos nós, estamos recebendo hoje o professor Pedro Matos. Ele vai fazer uma apresentação sobre o tema que foi definido, e depois creio que haverá um espaço de tempo para que possa haver uma interação da parte de vocês, fazendo perguntas, fazendo comentários. Fique à vontade aí de estar interagindo com o nosso convidado internacional. Okay? Queria também apresentar a professora Cláudia Leve, né, que está aqui de presente, ajudando também o evento. Okay? A Cláudia vai estar ajudando aí também a conduzir aqui a sessão, inclusive considerando que tem pessoas que podem estar assistindo remotamente. Exato. Então é isso, pessoal. Bem-vindos novamente. Eu vou passar a palavra para o professor Pedro Bergamato. Obrigado, professor. Olá, boa tarde. Muito bem. Olá, eu sou o Pedro. Já perceberam que eu falo medieval, portanto vou tentar falar devagarinho e vou tentar evitar algum disparate ou alguma gama. Embora a língua seja a mesma, nós temos algumas nuances que eu fui aprendendo com o tempo e por isso, enfim, se disparar por muito, vocês vão ficar chocados e eu vou perceber que disse alguma coisa que não devia ter dito, mas pronto, vamos a isso. Eu vou falar devagarinho, vou tentar falar devagar e eu trabalho no Universidade de Lisboa, na Escola de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, que nós chamamos de ISEG, do Centro Superior de Economia e Gestão, e trabalho e tenho responsabilidades no Centro de Investigação do ISEG em Gestão. A gestão é o que chamam a administração. Certo? Ora bem, foi um gosto e é um gosto estar aqui. Eu já tinha vindo a São Paulo algumas vezes, para muito vir aqui à cidade, e vou agradecer o convite do professor Wilson para estar aqui nesta sessão a falar um bocadinho sobre finanças sociais. Dito de outra forma, claro, todos nós sabemos finanças, fusões de aquisições, Miller e nada, neste facto, nos últimos tempos foi surgindo alguma coisa diferente, foram surgindo situações diferentes, soluções diferentes, e é importante que, o que se põe que a maior parte da instituição, além de ser da administração, terão em finanças, é importante que nós que temos formação em finanças também olhemos para estes temas. Porque, por caso contrário, nós temos que ficar numa área de sociologia, portanto, que nós que temos mais know-how na gestão de um recurso escasso, que é o capital, possamos também contribuir para as soluções que foram necessárias para novos problemas. Portanto, eu trabalho em Lisboa, no ISEG, e, de facto, vou fazer uma pequena apresentação, se o computador deixar, tornando claro que isto é a minha apresentação, a responsabilidade é só minha, não é da escola. Okay? Isto, de facto, não responsabiliza nem o Advance, nem o ISEG, nem a Universidade de Lisboa, nem os meus pais. São responsabilizados. Okay? Portanto, de facto, nós vamos aqui ter uma pequenina apresentação. Eu acho que é daí? Pronto, ok. Basicamente, perceber como é que nós estamos agora. Nós temos um modelo sobre o qual estamos habituados a viver e a questão é se o copo está meio cheio ou está meio vazio. De facto, para alguns de nós podemos considerar que está meio cheio, para outros podemos considerar que está meio vazio, mas não está nem vazio nem cheio. Ora bem, é por isso que nós temos algumas dificuldades e é por isso que, perante as dificuldades, podem surgir novas soluções. E as novas soluções vêm exatamente do que nós chamamos de inovação social, mas, como todos nós sabemos, sem dinheiro não há festa. Ou seja, é preciso financiar as intervenções e é importante atrair também capitais privados para essas soluções, ou para esses modelos, ou para esses programas na área social. E é aí que surgem os títulos de impacto social. Ou seja, está evidenciado um gap
Esse gap financeiro, por exemplo, está claro nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Logo à partida, foi claro que os fundos dos governos, os fundos das agências multilaterais não seriam suficientes para atingir os objetivos. Pelo meio, todos nós sofremos, ou estamos a sofrer, a pandemia, e, portanto, o gap ainda alargou, os ODS ainda procederam, e por isso é preciso atrair capitais privados para a área ambiental, para a área social, e é por aqui que surgem os títulos de impacto social, que surgem, por exemplo, os fundos também de impacto social. Portanto, é o chapéu que nos leva a pensar sobre novas formas de financiamento. No caso de Portugal, só para tornar claro, nós somos 10 milhões de habitantes, 800 km de comprido e 200 de largura, 5 vezes mais pequeno que o estado de Minas Gerais, é mesmo pequenino. Nós aparecemos, nós dizemos a fazer um brilharete, não sei se usam essa expressão, porque foi o primeiro país da União Europeia que teve fundos da União Europeia para esta área. Ou seja, a União Europeia tradicionalmente pagava inputs, pagava horas de formação, hectares de cereais, e a partir da lógica dos títulos de impacto social passou a financiar outputs, resultados. Portanto, nós conseguimos desenvolver uma política de inovação social criando um conjunto de instrumentos que passam por financiamento público e financiamento privado, sendo que o financiamento privado só será reembolsado se os objetivos que foram definidos inicialmente forem atingidos. E esta é a novidade, e esta novidade é que torna esta abordagem atrativa. Torna atrativa para diferentes ideologias, torna atrativa para diferentes investidores. Os investidores têm sempre a opção de doar, a filantropia tradicional, mas aqui podem fazer o investimento e, ao ser reembolsados, voltar a investir num determinado setor ou numa determinada necessidade. Ora bem, como é que nós estamos? Copo meio cheio ou copo meio vazio? Primeira coisa, nós só temos uma terra, é evidente, não é? E, de facto, quando nós olhamos para os indicadores dos últimos anos, houve um aumento exponencial do PIB. O PIB é aquela métrica que todos nós estamos habituados. Eu tive um orientador, tenho um orientador que está velhinho, mas que é brilhante, e que me lembrava sempre que, olha, Pedro, não te esqueças, corta-se a floresta e o PIB aumenta. Okay? Portanto, vale o que vale, mas é um indicador que estamos mais habituados, e nós vimos que o PIB, analisando as séries longas, aumentou exponencialmente, e, de facto, entre 81 e 2015, passámos a ter, tínhamos 44% da população mundial em pobreza extrema, e em 2015 seríamos apenas 10%. E, portanto, temos aqui o copo meio cheio. Melhorou. Significativamente melhorou. Mas, quando nós olhamos com mais finura para a informação, nós percebemos que quase metade da população ainda vive com menos de 5 dólares e meio por dia, e há 9 indivíduos que têm a mesma riqueza que a metade mais pobre do planeta. Portanto, temos aqui um assunto para pensar. Ok? Para pensar. Agora? Aqui este. Ora bem, claro que o crescimento do PIB, o crescimento das economias, foi obtido, ou vai sendo obtido com a utilização crescente de recursos naturais, e, portanto, nós temos uma série de recursos sobre os quais a expectativa é que eles irão esgotar num determinado período de tempo. A fé na tecnologia vai fazendo com que a fé, e empiricamente a tecnologia vai alastrando, alargando este período temporal, porque há novas formas de extrair, há novas formas de utilizar, mas, de facto, há aqui um problema, e este problema, em cada 3 minutos, estuda-se um metal equivalente a uma torre Eiffel, esse problema vai tendo consequências também nas economias. De acordo com o relatório da Comissão Europeia, fenómenos meteorológicos extremos aumentaram 86% entre 2007 e 2016, e, portanto, nós vamos tendo problemas também diretamente financeiros associados à questão social e à questão ambiental. Temos aqui o efeito estufa, a emissão de gases com efeito estufa a fazer aumentar a temperatura média, e, portanto, também há aqui um indicador que nos causa alguma preocupação. Anteontem ouvimos o Secretário-Geral das Nações Unidas alertar para o facto e dizer que, provavelmente, segundo ele, estamos num contexto de dificuldade de alteração do processo. No caso da pandemia, nós ficámos muito preocupados com a pandemia. Agora, eu fico estupefacto, vejo televisão todos os dias. Aqui não há guerra, mas na Europa há, e meia hora no noticiário todos os dias sobre a guerra. E, portanto, no caso da Europa, a inflação, o acesso ao gás limitado e as dificuldades energéticas também estão a fazer com que
as preocupações ambientais sejam postas um bocadinho de lado, a ideia de que é preciso passar o inverno e depois logo veremos, mas, portanto, temos aqui uma tendência global evidente, em cima, e por isso a ideia de que a prazo, nada fizermos, vamos ter que ter 3 planetas. Então temos este vai estar mais quente, vai estar inundado, o impacto da alteração da temperatura é diferente nas diferentes regiões, e, portanto, mas vamos tendo um conjunto, um cenário bastante negativo que levou a que em 2019 a capa da Time fosse com o Secretário-Geral das Nações Unidas, enfim, uma montagem a tomar banho, digamos assim. E depois temos um outro problema, muito complexo, que levanta questões éticas e morais também difíceis, que é o crescimento da população. A Terra é tolo e somos cada vez mais, ok? Eu apareci aqui, mais ou menos, vejam onde está. Eu estou chocado quando tem no metro uma pessoa que se mandar para me sentar. Portanto, eu percebi que estava a ficar aí, ok? Ora bem, de facto a população aumenta de forma desigual nos diferentes continentes, nos diferentes países, mas há mais gente para alimentar, há mais gente para utilizar recursos e tem padrões de acesso a condições de vida muito diferentes. Eu não disse, mas tive o privilégio de trabalhar regularmente em Angola e Moçambique, em projetos de desenvolvimento e cooperação universitária, e, portanto, de facto, eu percebi tanto em ter nascido na Europa. Ora bem, portanto, nós temos um cenário que não é muito favorável. Temos, se é para trás, agora, temos uma assimetria grande ao nível da qualidade de vida das populações. Agora o seguinte. E eu peguei aqui em 5 países. Primeiro a Noruega, o índice de desenvolvimento humano vai para além do PIB, é um indicador que nós provavelmente deveremos utilizar mais quando queremos comparar países e quando queremos, por exemplo, comparar modelos económicos. Mas, de facto, o ranking classifica 189 países e Moçambique está em 181º. Para a Noruega, o que a Noruega, o meu país, de vez em quando, o Brasil é o Portugal otimista e o Portugal é muito pessimista. Portanto, de vez em quando, isto é o fim do mundo, que não tem solução, que nós vivemos muito mal. Calma, ok? Está ali a Noruega, mas nós não estamos nada mal. Certo? E vocês também não. As assimetrias são grandes, mas, cuidado, há um mundo muito complicado para além de nós. Ora bem, ranking. Noruega, Portugal, Brasil, Cabo Verde, são umas ilhas falam português, são um exemplo de governança em África, e Moçambique. E, de facto, esperança de vida na Noruega, 82 anos, em Moçambique, 60 anos. Os anos de escolaridade, em Moçambique, ensino básico, não chega sequer a toda a gente. Depois temos o PNB per capita, em paridade de poder de compra. Vejam as diferenças na mortalidade infantil. Vejam a mortalidade atribuída a condições ambientais e, portanto, de facto, o copo pode estar meio cheio, meio vazio, mas quando olhamos com finura para determinadas regiões, há diferenças substanciais. Okay? E nós estamos na parte privilegiada do mundo. Ora bem, de facto, a assimetria na distribuição de riqueza agravou-se. Os 50% mais pobres capturaram apenas 2% do crescimento global da riqueza e 1% mais rico capturou 38% do crescimento global da riqueza. E, portanto, temos aqui várias informações que nos levam a olhar para o que é que pode acontecer. Parem, ainda há gente a morrer de fome, 2,1 milhões, e sobre a malária o problema é grave e com a pandemia as coisas complicaram-se ainda mais. Portanto, nós estávamos num contexto de grandes problemas, e entretanto apareceu a pandemia. Nenhum de nós terá pensado antes de um dia viver em pandemia, mas de facto todos nós tivemos confinamentos, nós tivemos muitas escolas fechadas, alguns de nós tivemos acesso a ensino online, mas uma boa parte do mundo não teve. Tivemos os déficits orçamentais a dispararem, as prioridades orçamentais a modificarem-se e, portanto, muita gente, os ODFs a retrocederem vários anos e, portanto, nós passámos a ter o aumento do trabalho infantil, as ações de combate à malária foram interrompidas e, portanto, temos aqui problemas ainda mais complicados. Em síntese, pessimista ou otimista, os problemas estão aí e nós estamos com uma crise ambiental, social e económica
que nos leva a pensar o que é que se pode fazer. Eu fui educado em Vitor Abreu, como dizem, ainda tinha os livros, e, portanto, temos um problema para pensar, e o professor Bernal, podíamos ter uma plateia dos nossos gabinetes, para nos lembrarmos do otimismo da exposição e das ideias disparatadas que às vezes acertavam. Soluções é que nós temos. Ora bem, é aí que surge a história da inovação social. A inovação social é um conceito relativamente recente, muito na área da sociologia, mas que procura novas soluções para problemas. E embora isto seja uma coisa recente, quando nós olhamos para as políticas, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, ou, no caso da União Europeia, vários programas de incentivo ao empreendedorismo e ao desenvolvimento regional, ou, no caso da OCDE, política de empreendedorismo social, todas elas fazem referência à inovação social. Portanto, nós temos a procura de novas soluções para melhorar uma situação ou para solucionar um problema social e, portanto, nós procuramos ultrapassar desafios, sejam eles sociais ou ambientais, que levem à colaboração ou passam pela colaboração de diferentes constituintes, nós chamaríamos stakeholders, que envolvem os governos, os negócios, o mundo corporativo e o mundo das instituições sem fins lucrativos, o que vocês chamam as fontes e eu chamo as ONGs. Okay? E, portanto, nós temos aqui um conceito que vai sendo trabalhado que fala em novas soluções para problemas antigos. E, portanto, é a ideia que nós já vemos que o progresso, ou se quiser a inovação, é muito mais que a inovação tecnológica, também passa por organizar os recursos de outra forma, melhorar a qualidade de vida das populações e, portanto, uma capacidade de inovar e criar novas soluções para problemas que estão latentes ou que estão evidentes. E, portanto, o que nós tentamos, ou antes, o que aqui está a ser feito é novas perspectivas que envolvem políticas públicas na área social ou ambiental, que envolvem questões ligadas ao envelhecimento, à deficiência, à saúde, à educação, ao desemprego, à infância, à pobreza, à exclusão social, enfim, à gestão sustentável de recursos, e por isso temos sempre as pessoas, um desafio, ou se quiser, um problema para resolver, a forma de lidar com esse problema e o objetivo. O objetivo pode não ser binário, pode não ser resolver totalmente o problema, mas pode ser melhorar o problema. E, portanto, nós vamos ter aqui que ter indicadores de desempenho, que é uma questão importante, especificamente para os tais ciclos de impacto social. Agora, é a tal questão como é que se faz isto. No caso dos governos, no caso dos governos europeus, há um teto da dívida pública, no caso 3% do PIB é o máximo de déficit que é aceito pela União Europeia, depois há um estoque de dívida que no meu país ultrapassa os 100% do PIB, portanto, os poderes públicos têm recursos limitados. Como é que nós vamos financiar projetos, como é que vamos atrair capitais privados para estes projetos, tendo a noção de duas coisas. Primeiro, o impacto é muito mais do que financeiro e a medição do impacto financeiro está mais ou menos dominada, mas o impacto ambiental nem tanto, o impacto social também não. As métricas de impacto social ainda são um debate sobre o qual há muito trabalho de investigação e pesquisa a fazer. Segundo, é perceber que nós vamos ter que ter investidores para os quais é preciso ter não apenas remuneração, mas remuneração e impacto. Ou seja, se quisermos, nós temos a filantropia tradicional, gente que faz donativos para a área social, temos investidores tradicionais que querem remuneração, e há um mundo novo de investidores de impacto. São investidores que querem ter remuneração e impacto. Vão crescendo, como veremos, mas que ainda têm um peso muito limitado. E é nesse contexto que surgem estes novos instrumentos de financiamento, do qual os títulos de impacto social são um exemplo. Os títulos de social impact bond na expressão anglo-saxónica, temos também os fundos de impacto. Portanto, há novas formas de olhar para isto, há novos investidores, os tais investidores de impacto, e há também a necessidade de novas métricas para o impacto. E é que as coisas se complicam, ok?
Como vamos ver, a questão das métricas, enquanto impacto financeiro, nós podemos discutir a qualidade ou as limitações do valor presente líquido, do VAL, ou do return on equity, da rentabilidade do capital próprio, ou do que for, mas sobre estas há um acervo científico sobre o qual nós dominamos. Na parte do impacto social, a situação não é tão simples. E por isso, vai surgindo literatura, vai surgindo trabalho académico, vai surgindo reflexão sobre o que aparece aqui como as finanças sociais e as finanças sustentáveis. Ou seja, a reflexão sobre mercado, procura e oferta de recursos financeiros que vão alavancar os capitais públicos com capitais privados para responder a desafios na área social ou ambiental. E, portanto, como é evidente, os investidores gerem um recurso escasso. Como todos nós sabemos, a poupança não é uma coisa natural no ser humano, quem poupa tem que ser compensado por isso, e, portanto, tem que ser remunerados. A poupança leva a investimento, o investimento tem que ser compensado por isso mesmo, e, portanto, é preciso ter propostas de valor para os investidores que, simultaneamente, nos permita ter remuneração e impacto. E, portanto, há estatísticas, há já alguma informação sobre os investidores de impacto, querem ter os dois efeitos, eles vão crescendo gradualmente, mas ainda têm um peso relativamente limitado nos mercados, digamos assim. Ora bem, como eu referi há bocadinho também, esta ideia do gap, esta ideia da falta de recursos financeiros, esta ideia de que o Estado não pode ir a todas, porque não tem recursos para tudo, é preciso aderir capitais privados, já tinha sido evidenciado quando foi apresentado nos ODS. Nos ODS já havia a ideia de que, para atingir as metas de desenvolvimento sustentável, havia um gap para os países em desenvolvimento superior a 2,5 bilhões, e este gap aumentou com a pandemia. E, portanto, surgem aqui os estudos de impacto social, com diferentes nomenclaturas, e, portanto, Social Impact Bonds é o termo mais comum, Social Benefit Bonds na Austrália, Contrat Impacto Social na França, e no caso português, e voto também, são os títulos de impacto social. Ora bem, o que é que nós temos? Primeiro, uma remuneração indexada ao desempenho, e, portanto, essa é a novidade e é uma das dificuldades. A remuneração pelos investidores não é definida ex ante, só com bom desempenho. Segundo, outra dificuldade, articula diferentes atores, articula ONGs, consultores da área, o governo central ou o governo local. Depois, dá algum debate, como iremos ver, se quiser entre a esquerda e a direita, simplificando um bocadinho. E, no caso da sua criação no Reino Unido em 2009, no âmbito de um projeto na divisão de Peterborough, foi uma abordagem top-down, o governo definiu o desenvolvimento destes domínios, mas no caso da Austrália foi bottom-up. Ou seja, as próprias organizações identificaram a necessidade e avançaram. Ora bem, o próprio tipo de impacto social é um exemplo de um há um problema de financiamento, há um problema de escassez de recursos e, dessa forma, eles são arrumados, eles são obtidos. Ora bem, portanto, estamos em 2022 e os primeiros títulos de impacto social aparecem em 2010 num projeto na prisão de Peterborough, no Reino Unido. Ele é visto, do ponto de vista de análise da administração pública, como um instrumento do New Public Management, também das finanças sociais e investimentos de impacto, e ele aparece num contexto particular que foi a crise de 2008. Evidentemente, estamos naquele debate que, simplificando muito, o debate entre menos Estado ou mais Estado, privatização, concentração de poderes no Estado, se quiserem, futuro radioso e dadas trevas. Ok? E, portanto, há aqui algum debate, há falência da Lehman Brothers, em todos os países há fortes cortes orçamentais, ao mesmo tempo que as necessidades sociais aumentam. Portanto, há aqui um problema para resolver. Faltam recursos públicos, o Estado não consegue prestar uma série de serviços, e depois temos capitais privados disponíveis, e há uma ideia de que há coisas, há atividades em que os privados podem fazer melhor do que o Estado. Há práticas do setor privado que deveriam ser internalizadas pelo Estado, nomeadamente a remuneração por resultados. E, portanto, os TIs surgem basicamente como um novo modelo de contratação pública que permite atrair capitais privados para as políticas públicas, capitais esses que só serão remunerados caso os resultados sejam obtidos
com regras definidas inicialmente. E este é um dos problemas, é definir os outputs aceitáveis. Temos tais investidores de impacto, temos este debate também entre finance first, se quiserem profit first e impact first, e, portanto, há também investidores que querem ponderar os dois fatores. Embora tenham surgido em 2010 e haja algum entusiasmo no setor da economia social, haja algum entusiasmo na União Europeia, na OCDE, haja algum entusiasmo no programa de apoio ao desenvolvimento com este tipo de livro, se nós quisermos ter objetivos, o sucesso não é muito grande. Reparem, ao fim de uns anos, nós temos pouco tipo de impacto social. Estes valores são de outubro de 2022 e diz que há apenas 235 tipos de impacto social e eles estão muito concentrados em alguns países. No caso português, eles são muitos, mas muito pequenos, ok? Portanto, como iremos ver, para a escala que vocês estão habituados, são mesmo os trocos. Não sei se usam a expressão, mas é pouco dinheiro. Não. Ora bem, um dos problemas que nós aqui temos é o problema de desenvolvimento do modelo. Nós temos um problema para resolver. Esse problema para resolver, existe uma entidade que tem uma proposta inovadora e está aqui, vai fazer uma proposta inovadora, seja para a formação em literacia financeira de uma determinada comunidade, seja para a programação, ou antes, o ensino de jovens NEET. Os NEET são sem educação, sem emprego e sem no education, no employment, no income, sem rendimento. E, portanto, temos um problema social, ou um problema ambiental, sobre o qual existe uma organização da sociedade civil, pode ser uma ONG, uma paróquia, uma associação de pessoas que diz eu tenho aqui uma proposta diferente e melhor que o Estado faz. E, portanto, nós temos alguém que presta o serviço, temos o Estado que atua nessas políticas públicas, que vai definir objetivos, temos investidores que vão financiar a operação e depois, no final da história, temos de definir qual é o cronograma da intervenção. No final da história, se esses objetivos forem atingidos, atenção, papel fundamental para um avaliador capaz e independente, se esses objetivos forem atingidos, há o reembolso para os investidores. Nos casos tradicionais, mais comuns, esse reembolso é do capital e juros. No caso português, como envolve fundos da União Europeia, é só o reembolso e há um benefício fiscal. Okay? Portanto, se ele investiu 100, ele entre dar 100, filantropia tradicional, ou investir num tipo de impacto social, do ponto de vista de dedução dos impostos, é exatamente o mesmo. No caso de um tipo de impacto social, ele pode ser reembolsado pelos 100, mas não tem juros. Nos tipos de impacto social internacionais existe um juro. E isso cria algum ruído, alguma comichão, não sei se vocês usam uma expressão, alguma urticária a alguns dos analistas dos tipos de impacto social. Basicamente dizem que estamos a fazer dinheiro com grupos vulneráveis. Já aparece isto. Ora bem, portanto, nós podemos ver isto como, por um lado, uma abordagem promissora para resolver problemas sociais. Nós temos um Estado que não tem recursos, que tem um déficit elevado, que tem dívida pública gigante e nós conseguimos alargar a restrição orçamental na área social ou ambiental com capitais privados. Mas, por outro, nós podemos ter um risco de financiarização das políticas públicas. Ou seja, a política pública é um bocadinho condicionada pelos capitais privados, pelo interesse dos capitais privados, e depois a necessidade de ter métricas, como iremos ver, também condiciona a escala dos projetos. Porque é difícil avaliar projetos mais complexos, maiores, mais longos, e por isso pode haver uma tendência em reduzir os projetos. Já iremos ver as vantagens e as desvantagens. Se me quiserem interromper, estejam à vontade, ok? Ora bem, portanto, primeiro, poucos trabalhos na universidade e muito poucos, e muitos estão na área, não são na área das finanças, não estão na área da administração, são muito na economia política, são muito na administração pública, são muito na sociologia. E depois, de facto, é um tema que é relevante para o desenho de políticas públicas.
e, portanto, é relevante para aquele envolvimento que as universidades deverão ter no desenho das políticas públicas ou no acompanhamento dessas políticas públicas. Como é evidente, embora haja poucos, eles começaram em 2010 e parte dos projetos ainda não terminaram e, portanto, tudo isto ainda tem muito nevoeiro ou muito ruído, ok? Porque, de facto, muitos dos projetos ainda não estão acabados. No caso português, só 3 é que terminaram e a análise empírica dos resultados destas abordagens, mesmo no Reino Unido, apresenta ainda resultados inconclusivos, mixed results. Portanto, ainda dá muito para fazer testes, ok? É bom para os papers. Dá aqui resultados pivotes e, por isso, para orientar alunos, é bom. Portanto, nós agregamos o setor público, o setor privado e o setor social, importando metodologias associadas mais ao setor privado, nomeadamente a remuneração pelo desempenho. Isso não é inovador. Nós temos as parcerias público-privadas, onde também temos esse tipo de situação. Atraímos capitais privados para a área social e isso permite alargar as políticas públicas. Ora bem, o que é preciso que haja? É preciso assegurar que estamos a poupar recursos financeiros ou estamos a ter, com os mesmos recursos financeiros, melhor desempenho. E a medição do desempenho na área social é complexa. Como é evidente, a montagem de uma operação, tal como a montagem de uma operação de M&A, de fusões e aquisições, tem custos. Portanto, é preciso também perceber que é preciso ter um efeito na área social e compensar quer o custo de capital, quer a montagem da operação. Segunda questão da medição dos resultados, que é sempre complexa. Depois, é preciso perceber que nós temos a relação risco-remuneração tradicional e agora é risco-remuneração-impacto, que é mais difícil de avaliar. E depois é a questão dos contratos incompletos, da microeconomia, não é? Assimetria de informação, conflito de interesses e, portanto, nós temos que definir contratualmente as responsabilidades de cada um dos participantes e isso não é fácil. Portanto, desejavelmente, é desejável que haja, primeiro, poupança de recursos para o Estado, segundo, passagem do risco, teoricamente, para o setor privado, antecipando, teoricamente porquê? Porque se correr mal, o privado não é reembolsado. Se correr mal, o Estado vai lá fazer a operação. Não é? A realidade é essa. Na hora da verdade, há uma intervenção há um projeto experimental de uma determinada área, por exemplo, na capacitação em literacia digital. Se correr mal, não é? Não há o reembolso. Está bem, mas se é uma política pública relevante, se é um problema que é preciso resolver, o Estado, depois a seguir, vai ter que fazer alguma coisa. Portanto, esta transferência conceptual do risco para o Estado tem algumas limitações. Depois, tem uma vantagem que é experimentar pequenos projetos. Experimentar novas soluções para problemas antigos, numa escala que não estraga, digamos assim, e isso tem duas leituras diferentes. E é por isso que esta política tem uma política mão. Ou seja, se um projeto correr bem, pode incorporá-lo na sua política. E, portanto, virá para mais tradicional. A leitura é sobre o projeto que correr bem. O debate pode continuar por si. Este é o debate entre a esquerda e a direita, se quiserem, mas, de facto, no meu país nunca aconteceu. Já não quero porquê. Esta política foi desenvolvida num contexto político particular, de intervenção da Troika. Nós entramos em pré-valência em 2010, talvez, 2010. Temos o risco de incumprimento das nossas obrigações posteriores, portanto, a entidade pública não pagamos obrigações. Pedimos ajuda, tivemos uma intervenção do que nós chamamos de Troika, 3 entidades, o EQNI, o Banco Central Europeu e a União Europeia, e nesse contexto, houve um corte duro nas políticas sociais, foi. Enfim, teve que ser. Ora bem, portanto, esta política foi desenvolvida por esse governo. Okay? Se derem, significando muito por um governo liberal ou direito. Depois, esse governo, esse grupo voltou a ganhar as eleições, mas há ali uma alteração dentro do Parlamento e passou a ser um governo que nós, significando muito, chamaríamos de esquerda. Ora bem, assim tendo, a política continuou. Já agora, nota de pé de página. A primeira foi desenvolvida por um Filipe Santos, que era professor no ICEA, que agora é um da Universidade Católica, e a segunda foi por um Filipe Almeida, que era professor da Universidade de Coimbra, portanto, ao primeiro e segundo. Para nós, os políticos têm uma conotação um pouco positiva, porque temos a ocupação espanhola, entre 1880 e 1640. Mas, de facto, tem orientações sobre este tema muito parecidas, mas, de facto, os governos que o tutelam são diferentes. Ora bem, temos aqui um problema de nome. No nosso caso,
título de impacto social é evidente. Quando olhamos para a expressão inglesa, causa-nos alguma estranheza a referência a um bond, uma obrigação. Isto é um produto mais próximo de uma equity, de uma ação, do que um bond. Ou seja, social impact bond associamos a obrigações, tipos de dívida, remuneração pré-definida, quando na realidade tem risco. E, portanto, causa-nos alguma estranheza esta ideia de ter este nome na expressão inglesa. Ora bem, 3 dificuldades. A primeira é a questão da articulação entre os diferentes agentes, que é sempre difícil. A segunda é o debate entre a gestão pública e a gestão privada. A ideia que a gestão pública tem o interesse coletivo, tem o longo prazo, e que a gestão privada tem como objetivo a remuneração e o curto prazo. E a terceira é a questão da distribuição do risco. A primeira, eu já cá falei, nós temos diferentes agentes a participar nestes projetos com diferentes expectativas e com diferentes funções. Primeiro está o poder local, o poder central, que deve assegurar um determinado serviço a uma determinada população. Na área social, na área da velhice, da deficiência, da infância, do risco de institucionalização de jovens sem apoio social adequado, enfim, diferentes programas sociais. Depois temos investidores privados que querem entrar na manifestação de um serviço em troca de uma determinada remuneração que só terão se atingirem os outputs contratados. E já agora, enfim, como é evidente, nós podemos ter verdadeiros investidores de impacto ou podemos ter investidores que querem fazer social washing, como óbvio. Ou seja, vamos fazer isto, fica bem na fotografia e depois logo veremos. Depois temos um prestador de serviços, uma ONG ou uma instituição ligada a uma associação ou uma empresa social. O tema das empresas sociais é um tema complexo, muito complexo na Europa. Há um debate grande, há um grande projeto feito por uma colega nossa da Universidade de Coimbra, com a União Europeia, que comparou, neste momento em Portugal não há empresas sociais com polícias jurídicas. Ou seja, quem trabalha no setor social, no terceiro setor, na economia social, como quiserem, se criarmos uma empresa, o que nós temos é a blindagem dos estatutos. Nos estatutos e asseguram que não há distribuição do resultado aos participantes, exatamente para assegurar a finalidade social pura, digamos assim. Depois temos um avaliador, isto é muito importante, à semelhança de um auditor nos modelos de governance tradicionais, o avaliador independente e capaz é uma personagem fundamental nesta história. E depois temos empresas de consultoria, que estão especializadas na montagem deste tipo de operações, ou para trabalhar com o terceiro setor, que também vão existir. Ora bem, como eu referi, os consultores especializados são fundamentais para agregar os diferentes stakeholders e, portanto, é preciso, ajudam-nos a definir ex ante estes indicadores de performance, que são complexos, e por isso pode haver uma tendência para termos só pequeninos projetos financiados por no impacto social e não projetos agregadores e com múltiplas perspectivas. Segundo, nós temos avaliadores que têm que assegurar que a remuneração é justa e o modelo é credibilizado. Avaliadores não independentes podem matar isto. E, portanto, podemos achar que é um caldinho, não é expressão, mas é assim um conluio, um cartel entre os avaliadores e os financiadores, ou os avaliadores do governo, e, portanto, isto é fundamental a independência dos avaliadores. Aqui são 3 trabalhos que vão substituindo sobre estas temáticas, portanto, há um bom livro sobre social finance e vai havendo algum trabalho sobre a questão dos impactos, como é que se medem, como é que se podem ser analisados. Ora bem, como em qualquer contrato, como em qualquer mercado, a simetria de informação entre os agentes e, portanto, custos de transação e de agência podem ser significativos. Portanto, nós temos uma ONG que conhece a realidade, nós temos um governo central, um Estado, temos políticas públicas pré-definidas que podem não estar com a finura adequada às comunidades com que estamos a trabalhar. Nós temos investidores que, na maior parte dos casos, de facto, não trabalham neste setor, portanto, têm que confiar na tal instituição especializada. Depois, temos contratos incompletos que podem permitir comportamentos oportunísticos, como é evidente. A qualidade técnica dos avaliadores é muito importante, começa a surgir literatura sobre isto, e o facto de a medição dos impactos ser complexa pode levar a projetos mais pequeninos, mais curtos e de mensuração mais fácil. Ora bem, ou seja, 2 coisas. A primeira é haver um risco de curto prazo. Nós também já andávamos a pensar nas empresas, não é? Os gestores são avaliados de indicador de curto prazo e, portanto, o risco do short term empresarial também pode aqui se verificar nestes projetos.
O segundo é que há sempre ou haverá sempre projetos que serão feitos nos capitais públicos pela sua escala, pela sua complexidade e, nomeadamente, por intervir em diferentes áreas onde é mais difícil agregar capitais e agregar as ONGs. As ONGs, normalmente, mesmo com uma gestão profissional, têm alguma focalização setorial ou regional maior do que o Estado. Ora bem, a consequência disto é que o desenho, desenvolvimento e o lançamento de estudos de impacto social é mais complexo e pode demorar mais tempo. E, em alguns casos, os problemas estão ali à nossa espera e, portanto, a política pública, definida autonomamente pela administração pública, pode ser bastante mais rápida. Pode não ser tão eficiente, mas pode ser mais rápida. Se quiserem, a política pública é mais do mesmo e aqui é uma abordagem diferente. E, portanto, juntar os diferentes stakeholders, negociar, arranjar investidores, pode demorar mais tempo e os problemas estão ali. E, portanto, pode ser mais simples e mais rápido avançar com a política pública tradicional. Depois, uma das práticas que foi transferida do setor privado para o público é exatamente o pagamento dos serviços, e isso é uma novidade que levanta também algumas dificuldades, nomeadamente no caso português, o reporting é complexo e nós terminamos a primeira leva, digamos assim, e há uma queixa das ONGs a dizer que burocraticamente é preciso disso. Nós passamos o tempo a preencher papéis, exatamente para assegurar o cumprimento das regras da União Europeia e para assegurar o bom desempenho. A ideia de ter resultados de médio e longo prazo obriga a uma maior transparência e, portanto, a comunicação e o tal reporting mais caro. E há quem entenda que este sistema de impacto social tem uma externalidade muito positiva, porque desenvolve o empreendedorismo social, desenvolve novas abordagens que depois são apropriadas pelas políticas públicas. Ora bem, a questão do risco é importante, porque, teoricamente, se a coisa correr mal, privado é que vai ficar com isto. É verdade, dentro da notação, dentro da nuance que, no limite, a responsabilidade é sempre necessária. Isto é uma política social ou ambiental, entende-se que é relevante, há uma nova abordagem, se a abordagem se considerar que foi um sucesso, então nós depois temos que o Estado vai ter que assegurar a intervenção social. Ora bem, além disso, estes tipos têm um tipo de risco diferente do tradicional e, por isso, conceptualmente, nós podemos pensar no mercado de tipos e podemos pensar em portfólios que têm a tradicional diversificação geográfica ou setorial e depois tem também uma distinção, uma diversificação que tem em consideração o setor tradicional produtivo e o setor da economia social. Os críticos, alguns dos críticos levantam a questão da mercantilização das políticas sociais e, portanto, a ideia de que estas políticas sociais deixam de se fazer aquilo que é necessário, passa de fazer aquilo para o qual há financiamento privado e também uma ideia de que há uns princípios ligados ao Estado, que num trabalho sobre a Holanda é a legalidade, a imparcialidade e a incorrupção, o caso português não é de todo, e depois nas empresas a rentabilidade e a inovação e, portanto, trabalhando em valores distintos, pode haver, teoricamente, uma subordinação das políticas públicas a interesses privados. A tal financiarização do terceiro. A questão das empresas sociais é um debate longo, muito jurídico, mas há muitos optados. Se fosse assim, também já tinha sido resolvido, mas de facto nós não temos a figura das empresas sociais e por isso podem existir empresas que vão utilizar estes projetos no âmbito das suas ações de responsabilidade social, não, sobretudo com uma questão de imagem. Existem outras críticas ligadas à obtenção de resultados financeiros a partir de grupos marginalizados e a questão do trabalho voluntário das equipes. Ora bem, se os resultados são melhores que a política pública, então o facto de ter resultados financeiros não leva a que o resultado ambiental ou social não seja melhor e por isso o problema não se coloca. Nós conseguimos atingir melhores resultados sociais, conseguimos integrar mais jovens no mercado de trabalho, conseguimos dar formação a mais idosos na parte da literacia digital e por isso o facto de haver uma remuneração para grupos, para os financiadores, não nos parece que seja um aspecto relevante.
Ou seja, poupa-se recursos ao Estado e atinge melhores resultados. Depois, a questão do trabalho voluntário das ONGs. Facto, primeiro, as ONGs não podem funcionar só com o trabalho voluntário. Ou seja, uma ONG quer atingir realmente os objetivos, quer trabalhar em diferentes territórios, em diferentes setores, tem que ter um diretor financeiro, tem que ter um gestor de operações, tem que ter, portanto, o voluntariado, como nós sabemos de experiência própria, tem limites. E, portanto, de facto, é importante que ele exista, mas as próprias ONGs, ou o que eu chamo de instituições particulares de solidariedade social, ou organizações de fins lucrativos, elas próprias precisam de uma gestão profissional e de quadros que permitam atingir os seus objetivos. Como eu já referi também, a independência dos avaliadores é fundamental e é preciso ter algum cuidado com o tipo de experiências. Há quem entenda que pode haver um risco de omissão das ONGs e, sobretudo, que pode haver uma oligopolização do setor. Em vez de haver muito pequeninas, exagerando, cada paróquia tem uma e depois cada bairro também tem um. Não. Só os melhores é que vão celebrar este tipo de programa, de forma mais profissionais. Ou seja, uma pequena ONG não consegue aceder a este tipo de projetos, não os consegue desenhar e, por isso, pode haver um risco de haver uma oligopolização das ONGs. De facto, o peso burocrático deste tipo de mecanismo é grande e, portanto, só aquelas que têm maior profissionalização é que vão conseguir lá chegar. Por último, como eu disse há bocadinho, este tipo de abordagem leva a permitir atrair mais capitais para o terceiro setor, mais capitais para a economia social. E, portanto, junta os incentivos tradicionais do setor privado com uma mudança de risco de intervenções também para o capital privado. E é por isso que vários autores entendem como paradoxal a atratividade disto para governos de esquerda e governos de direita. A direita argumenta que é menos Estado, melhor Estado. Enfim, direita e esquerda é uma coisa muito simplificadora, mas estamos todos habituados a usá-la. E, portanto, a direita vende este tipo de política como menos Estado, melhor Estado. A esquerda vende como vamos experimentar e desenvolvemos incorporando na política pública. E, portanto, de facto, são as tais características camaleónicas que se verificaram em Portugal. No caso português, a experiência foi considerada como pioneira, inovadora e, por enquanto, de sucesso. Como eu referi inicialmente, foi a primeira intervenção que foi desenhada com o apoio da União Europeia, portanto, com apoios públicos da União Europeia. Confirma a tal ambiguidade estratégica, começou com um governo conservador ou liberal, continuou com um governo socialista, e juntou a tal inovação financeira, a própria montagem da operação é tida como inovação financeira, com a disciplina de mercado que foi trazida para alguns projetos. E permitiu, num contexto socialmente difícil, alargar os recursos que foram canalizados para o setor social e, portanto, reforçar as políticas públicas. Nós temos agora 22 tipos de impacto social, alguns deles pequeninos, mas representam aproximadamente 9% do total que estão na base de dados da Brookings Institute. Isto surgiu num debate sobre se os fundos estruturais poderiam ou não financiar a inovação, apanhou a agenda social da Comissão Europeia para o período de 2013 a 2017, depois se arrastou para 2020, e agora foi reforçado, não aparece aqui, mas foi reforçado, com experiências de análise em consórcios de países para o programa da União Europeia 2030. Portanto, no caso português, houve uma avaliação, mas foi replicado, está a ser replicado em consórcios de países dentro da União Europeia. E, portanto, a ideia de que a inovação é mais do que tecnologia, aqui, Carlos Moedas, na altura, era o Comissário Europeu, em 2018, agora é o Presidente da Câmara de Lisboa, e é um entusiasta deste tipo de abordagem que vai sendo feita no país. Como eu referi, nós tivemos uma crise financeira complicada, já tínhamos uma tradição filantrópica grande, enfim, tínhamos muitas associações civis a trabalhar na área social, sobretudo ligadas à Igreja Católica, Santas Casas da Misericórdia, mas tínhamos uma série de ONGs, etc. E em 2011 nós tivemos o risco de entrar em falência e tivemos um plano de salvação que obrigou a trazer recursos de 78 mil milhões de euros que foram trazidos pelo Fundo Monetário Internacional, pela Comissão Europeia, pelo Banco Central.
Contrapartidas, privatizações. Portanto, o Estado tinha um grande banco na companhia de seguros, era a maior companhia de seguros portuguesa, foi vendida. O Estado tinha uma golden share na EDP, que era a produtora de eletricidade, que teve que vender. O Estado tinha uma empresa de transporte de energia, que também teve que vender. Nota de pé de página, naquele contexto, quem é que comprou? Capitais chineses públicos. Okay? Portanto, o que era uma privatização passou a ter uma nacionalização do Estado chinês, também uma nota de pé de página, não tem nada a ver com a privatização. Mas pronto. Ora bem, de facto, é neste contexto que temos um ministro que é um entusiasta destas áreas, o ministro Guilherme Maduro, e que desenha. Nós continuamos a ter problemas muito complicados. Este é o Plano Social 2020, que tem como coautora uma Susana Peralta, que é professora da Universidade Nova, foi há muito tempo em aluna católica, e que faz um estudo anual onde nós temos a taxa de pobreza depois das transferências sociais de 7%, antes das transferências 42%, temos assimetrias gigantes nas regiões, temos em 10 milhões, 1,7 milhões classificados como pobres e, portanto, nós temos um problema também complicado para tratar. Ora bem, e portanto, a União Europeia apoia este tipo de programas e é o primeiro programa onde ela coloca dinheiro, 150 milhões de euros. É criada uma entidade que não dependia à época de nenhum ministério em particular para evitar a captura por de algum ministério específico, dependia diretamente do gabinete do primeiro-ministro, que nós chamamos a ENPIS, Estrutura de Missão Portugal e Inovação Social. Foi uma iniciativa pública que queria dinamizar o mercado de investimento social. Eu percebo que para vocês 150 milhões de euros é uma coisa que eu sei, mas para nós é muito dinheiro. Vou lembrar que é muito dinheiro. E, portanto, 150 milhões de euros e criou 4 instrumentos de financiamento para financiar projetos para capacitar as instituições do setor social. E, portanto, temos 4 instrumentos. Foi o único Estado-membro que pegou nos fundos comunitários do programa até 2020, que analisou uma parte experimental para estes novos instrumentos de financiamento e um deles são os títulos de impacto social. Qual era o objetivo? Promover a inovação social e o empreendedorismo social, gerar novas soluções para problemas societais numa lógica complementar das políticas públicas, das abordagens tradicionais, dinamizar o mercado de investimento social, criando instrumentos de financiamento, que eram os títulos de impacto social e o fundo de impacto social. Pequena nota, o fundo de impacto social foi um flop. Nós não conseguimos ajustar, ou a ENPIS não conseguiu atrair capitais privados, não conseguiu atrair a banca comercial para o fundo, então ele está a ser estruturado neste momento. E, ao mesmo tempo, capacitar os atores do sistema de inovação e empreendedorismo social. Dar formação, uma parte das instituições não estão habituadas a fazer plano de negócio, não sabem fazer um orçamento e, portanto, nós queremos um mercado mais ativo e mais capaz, era preciso dar mais formação nestes domínios. E, portanto, definiram-se alguns conceitos. O que eram iniciativas de inovação e empreendedorismo social? Ou seja, 9 projetos que constituem novas respostas, diferenciadas das respostas convencionais com impacto social e eficiente utilização de recursos. Segundo, o que é um problema societal? O que é que nós entendemos como problema societal? Um risco de migração ou inhibição efetiva da qualidade de vida, ou das expectativas de desenvolvimento, pelo menos um grupo social presente no futuro, e a inovação social entende-se quando se desenvolve com êxito uma nova resposta a um problema social. Foram definidos, por isso, o Estado como regulador, o Estado como agente dinamizador, o Estado também financiador, mas não atua diretamente. Precisa das outras organizações. E por isso, nós definiram-se 4 políticas, 4 instrumentos, para fases diferentes de ativação social. O primeiro, capacitação para o investimento social, da formação à DOM, da PSS, às misericórdias e às associações da sociedade civil. Segundo, parcerias para o impacto, onde há uma conjugação de capital privado e capital público, as próprias NOMs estão a trazer o capital privado. Terceiro, os tipos de impacto social. E o quarto, o Fundo para a Inovação Social, é um fundo de impacto que, enfim, não correu bem, mas está a ser estruturado. E, portanto, temos aqui diferentes características. O primeiro era o desenvolvimento de competências técnicas para o terceiro setor e desenvolver o ecossistema. O segundo era, de facto, atrair e criar novos projetos, financiar a criação, desenvolvimento ou crescimento de projetos de inovação social em cofinanciamento.
O fundo tinha duas perspectivas, mas, como eu digo, não correram bem. O FIS Crédito dava co-garantias e garantias às instituições de crédito que financiavam a economia social, e o FIS Capital entrava em co-investimento com capitais privados, mas que, primeiro, não conseguiu atrair capitais privados, segundo, a inexistência da figura de economia social, de empresa social, limitou muito esta coisa. E depois temos os estudos de impacto social que anunciou muito. Reparem, nós temos a definição de uma política pública, proteção social, emprego, saúde, justiça e educação. Temos investidores que serão integralmente reembolsados caso o resultado seja atingido. Não têm juro e, portanto, não há remuneração adicional porque o financiamento é realizado por fundos comunitários, mas tem benefício fiscal. E, portanto, nós, no total, na capacitação, foram envolvidos 201 projetos, distribuídos entre o Norte, Centro e Alentejo, com 7 milhões de investimento. Nas parcerias para o impacto, foram 400 projetos que estão repartidos desta forma. Reparem, por razões ligadas à política comunitária de regiões, durante um tempo, Lisboa não era elegível, tinha um rendimento médio acima de um determinado nível e por isso não podia receber, mas depois houve uma alteração, e depois temos projetos multinacionais. Estudos de impacto social, como eu referi há bocadinho, envolveram 22 projetos, estão nas 5 regiões, 11,7 milhões de investimento privado, 11,7 milhões de EMPIs. E, portanto, no total, a política pública envolveu até agora estes 623 projetos, dos quais 22 são os títulos que nós estamos aqui a ver. Ora bem, as entidades estiveram envolvidas em diferentes características e, portanto, temos centros paroquiais, organizações religiosas, misericórdias, empresas, associações, é a grande maioria. Os investidores, e estes valores não estão atualizados, claro que envolveram muitas empresas, mas também envolveram municípios. O debate entre o copo cheio, o copo meio cheio e o copo meio vazio também se coloca aqui. Ou seja, nós queremos atrair capitais privados, é um bocadinho, é uma desilusão ter aqui os municípios. Okay? É o bolso direito a pagar o bolso esquerdo, ok? E, portanto, nós queremos atrair e conseguir atrair empresas que vocês também conhecem. A Santander, a Deloitte, a Siemens. Portanto, nós temos grandes empresas. A Accenture, a Fundação Carlos Gulbenkian, nós temos grandes empresas também envolvidas neste projeto, mas ainda há uma escala de capitais públicos que estão a desenvolver a política e que nós gostaríamos que fossem reduzidos. Para o programa 2020, para agora a nova fase, o 2030, há um reforço da comunicação com as empresas, exatamente para atrair mais as empresas. Isto começou com uma pequena experiência na cidade de Lisboa. O primeiro PIS foi uma experiência feita no ensino básico, no ensino primário, portanto, crianças entre os 7 e 10, 6 e os 10. Foi um projeto piloto, Academia de Código Júnior, onde se ensinou programação informática a alunos do ensino básico em algumas escolas complicadas da cidade de Lisboa. E, portanto, foi uma experiência muito pequenina, programação informática, envolveu matemática e português, foi montada pela Maze e, como veem, foi mesmo pequenina, 65 alunos, os críticos do modelo dizem que não vale nada, de facto, 3 escolas, 30 semanas, 75 alunos, uma aula da Academia de Código, mas funcionou como uma experiência piloto. Envolveu a Câmara Municipal, envolveu a Fundação Carlos Gulbenkian. A Gulbenkian é uma grande fundação, a vocês diz pouco. O Gulbenkian era um senhor arménio, passou por Lisboa, estou e, portanto, fez uma fundação. A fundação é a 35ª maior do mundo. Tem um museu que eu recomendo toda a gente visita em Lisboa, um dos pequenos, excelentes museus do mundo, bem pequenino, mas bem charmoso. O senhor Gulbenkian, de acordo com a biografia, só comprava o melhor, e, portanto, obras de arte excelentes, e a Gulbenkian foi até há 3 anos quase totalmente financiada pelo petróleo. Entre uma comunidade onde eu trabalhei, a Partex, e, portanto, as receitas do petróleo no Iraque, a pura opção, há 3 anos, ela vendeu a operação, portanto, alterou. Várias fundações fizeram isto.
Não é? No caso da Gulbenkian, mas nenhuma das grandes tinha uma dependência tão grande do petróleo como a Gulbenkian. A Gulbenkian, até durante o regime totalitário, funcionava quase como Ministério da Cultura, e continua com essa prática, portanto tem muitos fundos para apoio à investigação, para apoio ao desenvolvimento económico e para a cultura. E neste caso, a inovação social, neste momento é um grande operador, exatamente porque acha que este embrião deve ser apoiado, portanto ela está muito envolvida. Portanto, a Gulbenkian financiou esta pequena operação, a entidade privada era Code for All, a Universidade Nova fez a avaliação e atuou como intermediário. A avaliação foi feita e chegou à conclusão que, sim, senhor, tinha havido bons resultados. E, portanto, este projeto, que é um projeto piloto, foi considerado um sucesso. Atualmente, nós temos 8 projetos na área de educação, com uma grande diversidade de escala. Depois temos um na área do emprego, se quiserem, é a Academia de Código para Crescidos, que é um sucesso. Portanto, também a formação, a programação, foi colocada inicialmente no interior do país, no Fundão, também numa zona que precisa de desenvolvimento, perto da área interior, na União da área interior. E é um bom resultado. Depois temos projetos de inclusão social para jovens e para mais velhos, e daí este número gigantesco. Alguns deles tentam atingir uma população idosa de 200 pessoas, pessoas com voluntários. Depois temos 2 projetos na área de inclusão social, um para jovens em risco de institucionalização, que já acabou, e o Passo Fora também já acabou, 2 na justiça e um para cuidadores, portanto, na área da saúde. Destes projetos, 3 já terminaram, já vamos ver, têm escalas diferentes, reparem, um para 58 reclusos, é uma coisa muito pequenina, depois temos outros muito grandes, mas a lógica da inovação social passa por isso, que é na escala aprender e replicar. Temos aqui um exemplo. Um é o cuidado de quem cuida, que é para os cuidadores informais de pessoas com demência. E, portanto, são familiares, são amigos, são vizinhos. É um trabalho muito pesado, muito difícil. E, portanto, a ideia de melhorar as condições que eles têm de prestar a sua função. Nas zonas urbanas, particularmente, isso é muito importante. Não sei como é que é aqui, mas eu sou de uma aldeia, depois moro numa cidade e vejo a diferença. Como é que a comunidade gera este tipo de problemas. O Spot Évora é na área do ensino. Portanto, a ideia de que era um programa formativo em diferentes áreas para jovens que estão no liceu, no ano. Évora é no sul do país, é no Alentejo, também é uma zona que tem particularidades e que obriga uma atenção especial. E para haver estes programas, para haver estes projetos, é preciso ter uma entidade pública que defina, que avalie, diga quais são as métricas adequadas. E, portanto, sem uma parceria entre os privados que financiam, as ONGs que realizam e o Estado que define a métrica, nós não conseguimos ter tipo de impacto social, nem conseguimos ter este tipo de mercado. Neste caso, as entidades públicas estão ligadas à educação, ao emprego, à inclusão digital, à inclusão social, à justiça e à saúde, e, portanto, são tudo órgãos do governo central que estão ligados aos serviços prisionais, à segurança social, à investigação. Isto é a nossa CAPES, o financiador dos projetos de investigação, é que presta conta da nossa investigação. E, portanto, os projetos são desenhados com acompanhamento no tal programa que agora está a ser estruturado, 2030, em cada uma dessas entidades vai haver uma pessoa que vai fazer de interlocutor para com a equipa de estrutura de missão, exatamente para desenvolver um know-how, mas são projetos que tem o governo a acompanhar. Os privados são parte também fundamental desta história. Portanto, como eu disse há bocadinho, nós temos a Fundação HK, a Deloitte, a Accenter, a Santa Casa da Misericórdia, temos uma série de entidades que investem, neste caso um caráter experimental também, no fundo, para perceber como é que isto funciona. Este primeiro round tive queixas de parte a parte, ou seja, as ONGs a dizer que passam o tempo a preencher papéis e os investidores a dizer que era muito mais simples dar o dinheiro do que também estar a acompanhar, mas de facto é preciso, eles foram analisados nesse contexto, e estes foram os projetos já foram concluídos. Portanto, o Bootcamp, a Academia de Código, Passo Fora e o Projeto Família já foram concluídos. Como veem, investimentos totais de 700 mil euros, 400 mil euros e 400 mil euros, 200 jovens, 150 jovens e 50 crianças,
Fast Forward e Projeto Família localizados no Porto, no Vale do Porto, no Bootcamp no interior, e aqui o financiamento foi feito por diferentes entidades. Parem, as métricas foram definidas, entrada no mercado de trabalho pelo menos 50% do grupo-alvo. O Instituto de Formação e Emprego, o Instituto de Emprego e Formação Profissional tem formação para desempregados, mas não consegue atingir estes resultados, portanto, considerou que estes resultados seriam bons resultados e foram atingidos. O Fast Forward também era para os tais jovens, não estão no emprego, não têm educação, não têm rendimento, e, portanto, era uma formação técnica e de coaching e de soft skills, também tinha objetivos de empregabilidade e de manutenção de emprego, e depois havia um projeto ultimamente a jovens em risco de institucionalização, desenvolvido por uma IPRQ, Movimento de Defesa da Vida. Agora, o Code for All era o produto de serviços, era uma entidade nacional. A TED ONG é uma organização, é uma ONG muito ligada, no caso de Portugal, na área social, no caso da África, muito ligada aos elementos de estruturas e projetos agrícolas, e o Movimento de Defesa da Vida é uma IPS. Ora bem, esta moeda tem a cara da mulher certa. Como vocês sabem, não basta ser estéril, depois ter estéril. Ok? E, portanto, nós temos aqui 3 relatórios, Fast Forward, Projeto de Família e Academia de Código, que entendem que os resultados foram os previstos e, tudo bem, foram atingidos, mas eu que estou na universidade, não tenho ver, posso estar à vontade para dizer que, de facto, não havia necessidade. Podia ter sido a entidade a avaliar, porque a Maze é um spin-off da Gulbenkian, esteve envolvido em toda a operação, é lamentável. Okay? É politicamente incorreto dizer isto, mas temos que ver. De facto, eles são muito competentes, não há dúvida sobre a competência deles, eles são bons nesta área, mas há mais gente com competência trabalhando na União Europeia, há outras entidades que não têm feito a avaliação, e, portanto, os relatórios estão bem feitos, mas não deveriam ter tido a assinatura da Maze. Okay? Por último, o que é que se pode fazer? Para uma bússola de competição, para quem gosta de orientação, e, portanto, caminhos futuros. Primeiro, a questão da medição do impacto. Nós temos diferentes métricas. Aqui no Brasil, as Bicorp têm destaque, em Portugal, uma coisa muito nova, está a ganhar espaço, são 20 e poucas, mas de facto existem diferentes indicadores de impacto que vale a pena estudar, dar formação e discutir. Segundo, a ideia que nós analogamente, podemos criar instrumentos deste género para programas de apoio alimentação. O Development Impact Bonds é uma perspectiva. Pegar nisto e ter projetos que estão nos países que eu conheço melhor, mas que podem estar em alguns países, em vez de obviamente, que são financiados pela cooperação europeia, pelo Instituto Camões, que é uma Instituto de cooperação portuguesa, pela cooperação espanhola, francesa, o que for, mas juntamente com empresas. E, por último, é muito importante termos bons resultados dos FIIs e tentar abafar, limitar, controlar o vídeo e o humor. Claro, todos nós temos a nossa história de vida, temos os nossos valores, as nossas opções, mas vale a pena olhar para isto com alguma serenidade para tentar perceber se isto vale ou não a pena. Há poucos trabalhos, muitos deles, muitos dos FIIs ainda não acabaram, e por isso, os trabalhos que vamos vendo são muito poucos de finanças. Levantam dúvidas, vale a pena perceber se estão boas ou não. Last but not least, e vocês já estão cansados de me ouvir, não é? Nós podemos achar que não há nada a fazer. Acabou. Está mal, vai aquecer, quem morre, morre, temos pena. Ou mesmo otimista dizer, pá, isto é mesmo difícil, ok? Isto é mesmo difícil. Nenhum nem outro são solução, ok? De facto, temos que fazer alguma coisa. Just do it. Nothing is impossible. Okay? Temos que ir a jogo e nós somos os privilegiados, ok? Nós temos mais formação que as outras pessoas e, portanto, também temos mais obrigação. Isso passa por envolvermos neste tipo de projetos, por fazermos, não sei se vocês usam a questão de advogado do diabo, portanto, tem um sentido crítico, mas construtivo, para que as coisas sejam feitas e, de facto, surjam novas soluções para problemas antigos. Ora bem, muito obrigado. Obrigado por me terem ouvido.
Obrigado. Obrigada, professor. As perguntas são professores, só para convidar. Eu vou ver aqui se tem pergunta no chat. Muito obrigado. Não. Muito obrigado, professor Pedro Matos. Queria dizer para vocês que essa palestra foi sensacional. É um tema que ainda é muito pouco discutido aqui no Brasil, um tema quente aqui no Brasil. Portanto, eu acho muito oportuno que aqui no Brasil comecemos, talvez na área acadêmica, né, a discutir mais intensamente esse tipo de assunto. Okay? Achei realmente muito interessante essa palestra. Nós temos ainda dentro de 15 minutos para que possa haver debate, enfim, espaço para vocês fazerem perguntas. Se alguém quiser fazer uma pergunta, se prepare, mas eu vou, enquanto vocês se preparam, vou fazer uma pergunta aqui. Professor, duas, na verdade, rapidinhas. E também ver se tem alguma coisa aí, né, para ser perguntado para o pessoal que está remotamente. Professor, é muito inspirador, né, tudo que foi apresentado aqui. Eu queria fazer uma pergunta filosófica. Será que, olhando para o futuro da humanidade, da sociedade de uma forma geral, será que existe uma tendência das questões sociais deixarem de ser abordadas somente pelo Estado, pelo governo, e passarem a ser também mais abordadas pelo setor privado? Essa é uma pergunta que eu queria fazer. E outra pergunta, sempre eu da área de finanças, você também, eu queria ouvir um pouquinho mais de você, se existe uma perspectiva de criarmos uma nova avenida de pesquisas na área de finanças, justamente voltada para esse campo e das finanças sociais. Será que os pesquisadores de finanças, que são muito voltados para modelos quantitativos, etc., se não todos, né, alguns deles, pelo menos, se voltem para pesquisas de natureza mais social? Ok, muito obrigado. Ora bem, nós somos finanças, muito preocupados com uma coisa chamada capital, e sabemos que capital é escasso. Os custos são escassos. Okay? Adam Smith já falou sobre isso, e, portanto, capital, trabalho de terra é escasso. E, por isso, nós temos que ter a noção, logo à partida, que, perante a escassez, temos que tomar as melhores decisões possíveis. Não há cá intuição. Pensar sobre elas. E já agora, nós aqui temos efeitos financeiros, efeitos sociais, efeitos ambientais, e por isso é preciso ponderá-los. Eu não sei como é que aqui no Brasil, mas em Portugal sei. Análise multicritério é uma coisa que a malta sabe pouco na escola de administração. E é muito importante. Os ponderadores não caem do céu, ok? Daquela ideia de que isto vale 30, outro vale 20, outro vale 50%, é um disparate pegado. Portanto, em alguns casos, nós precisamos ponderar resultados, objetivos, e em alguns destes programas há vários objetivos, e vale a pena trabalhar com colegas que sabem exatamente desenvolver isso. Agora, a ideia de que o Estado vai resolver os problemas, eu não sei como é que é o vosso, o meu não vai, ok? O meu não vai porque não tem recursos. Nós queixamos que as taxas de impostos são muito elevadas, mas também as entidades são muito elevadas. Portanto, no nosso caso, há uma complementaridade entre o setor privado e o setor público, sujeita à grande agitação, mas é a vida, e, portanto, nós temos os dois setores a complementar-se, digamos assim, numa matéria de experiências. Reparem, a biologia cria aqui arte de equilíbrio, nós tivemos parcerias público-privadas em três domínios. Temos rodoviárias, tivemos na segurança, temos na área da saúde. Com diferentes resultados, com diferentes níveis de produção, com diferentes níveis de desempenho. Por isso, nós temos, mais uma vez, que tentar apanhar o melhor cada um para conseguir ter alguma qualidade nos transportes rodoviários, nos transportes ferroviários, na saúde, onde for. Portanto, aparentemente, e nós em finanças trabalhamos isto pouco até agora, há um caminho que permite alargar os recursos disponíveis para as políticas públicas, trazendo investidores que também querem ter ponderação e querem ter simultaneamente impacto. Agora, primeiro, eles não são muitos, por enquanto. Segundo, é preciso também perceber
que a medição do impacto é complexa, mas é possível e é desejável. E aí a academia tem que trabalhar. Agora, mais duas coisas. A primeira é que o lucro, a rentabilidade, não é pecado, ok? Nós sabemos que nós naturalmente consumimos. Com dificuldade, poupamos. Okay? Nós naturalmente não iremos poupar. Poupança é adiar consumo. Somos todos professores de finanças. Primeira aula, ok? Corporate Finance, Brilli e Myers, quando eu estudei, o Brilli está velhinho, o Myers ainda não fez está, e agora vamos ter autor, ok? Que eu posso, acho eu. Seja como for, consumo ou poupança? Naturalmente, consumo, poupança é sacrifício, esforço, penitência. Não tem que comer cá. Lá, esforço, sacrifício e penitência na quaresma, 40 dias por ano, ok? Nós não queremos viver todo o ano assim. Por isso, temos de ser compensados por isso. Esta conversa que é feita ao nível de cada um de nós é feita nas empresas. As empresas têm que remunerar de forma adequada. E o adequada passa por todas novas métricas de desempenho, passa por a responsabilidade social, passa por novas lógicas de funcionamento dos mercados. Que, evidentemente, na minha opinião, não são perfeitos, têm que ser regulados. Okay? Portanto, é preciso assegurar que a atividade privada funciona, porque ela gera riqueza. Há um autor, há um colega nosso do INSEAD, tem um livro importante sobre responsabilidade social, que começa logo a dizer assim: olha, meus amigos, as empresas só por trabalharem já têm benefício. Criam emprego, pagam salários, pagam impostos, isso é bom. Agora, é preciso ir para além disso. Portanto, o impacto na área social e ambiental, o Estado não tem recursos, em alguns casos, os privados sabem da área, portanto é importante trabalharmos juntos. Esta é a tendência desejável, imagino eu, e vai acontecendo na União Europeia. Na União Europeia há cada vez mais programas que são desenvolvidos pelas empresas privadas com a regulação dos atores públicos, regulação direta pelos poderes centrais ou regulação direta por entidades reguladoras desejavelmente independentes. Okay? Segunda questão, universidade, não é? Pesquisa. Vai haver pesquisa. Eu há bocado apresentei um livro de finanças sociais, que se quiserem é o livro, é a Bíblia neste momento, tem mais artigos sobre isto. E há um mundo, de impacto, tipo de impacto social, ESG, que agora vocês também têm muito mais do que eu em Portugal, mas a universidade muito mais trabalho sobre isso, mas é um mundo sobre o qual nós temos que olhar, porque de facto também nos diz respeito a nós. Ou seja, a nova forma de organizar a economia, ou se quiser, a nova forma de organizar a sociedade, passa por uma focalização em diferentes níveis de desempenho, sobre os quais nós, que somos formados em administração, e especialmente em finanças, também temos uma palavra a dizer. Porque, de facto, não sei se vocês trabalham em ONGs, de vez em quando nós cruzamos com pessoas que têm as maiores e melhores intenções. Mas não basta as boas intenções. É preciso plano de negócio, é preciso mercado, é preciso financiamento, é preciso abordagem profissional na coisa. E é aí que nós podemos entrar. Ok, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer se manifestar? Acho que é melhor falar um pouquinho no microfone, para que as pessoas que estão à distância vão ouvir melhor se for falar no microfone. Obrigada, professor, pela palestra, foi excelente. Eu fiquei com uma dúvida em relação ao retorno que tem dos investidores, né? Então, por exemplo, aquele impacto, o resultado do projeto. Esse é negociado entre as partes, tanto 5%, 10%, e aí teve o resultado. Como que ocorre esse retorno? E se não tiver o resultado, o que acontece com isso? Como é que se negocia? Ora bem, no momento inicial é definido um indicador que se entende que é adequado de desempenho. E esse indicador tem que ser aprovado pelo governo, por aquelas entidades que eu utilizei. Ou seja, o Instituto de Emprego diz o seguinte: olha, eu, na minha formação, consigo que, ao fim de 6 meses, 20% das pessoas tenham emprego. E a ONU diz: não, eu consigo 30%. É melhor do que eu. Avança por cima. Okay? Portanto, a definição das métricas é feita ex ante com as entidades públicas. E é muito importante. Depois, se a métrica for atingida, o governo reembolsa o investidor. Exatamente o mesmo montante. É dinheiro do Estado, é dinheiro da União Europeia. E é por isso que não há juros.
Okay? E o investidor pode voltar a investir, portanto faz rollover do instrumento. Exatamente. Agora, qual é a diferença entre um donativo tradicional ou um tipo? Um donativo tradicional, ele abate nos impostos. Aqui abate nos impostos, mas pode voltar a receber o dinheiro, portanto pode continuar a investir ou não investir se quiser. Agora, a nossa expectativa, enfim, os entusiastas, já estou a ficar pouco medo das coisas, é que isto vá ganhando alguma escala, que haja mais empresas envolvidas, e no meu caso, que eu acho que as empresas que são chave nisto, e menos municípios, não é? E menos municípios. Isso é Estado, não é mesmo? Agora, os primeiros projetos, para 22, a montagem, os primeiros 3 foram considerados um sucesso, e não há dúvidas sobre isso, para político ou validador. Mas, de facto, a ideia é que, isto foi o programa até 20. Agora houve a pandemia, isto atrasou tudo, mas estamos a falar nos fundos, estamos a falar no programa da União Europeia de 2030. A União Europeia incentivou consórcios de países para criar know-how e antes de empreendedorismo social e programas deste género. Mas, no caso português, o objetivo passa por atrair mais empresas e, nomeadamente, divulgar mais este tipo de coisas. Porque, de facto, é uma coisa pouco conhecida. Enfim, não penso que é tocado. O meu departamento, malta de finanças, continua nos margin acquisition, dividendos, eu também, ok? Tenho que publicar, portanto, a vida é assim, não é? Mas, de facto, há pouca gente de finanças a trabalhar estes temas ainda, que é ótimo para nós. É ótimo para nós. Pouca gente, há mais oportunidades. Ok? Tem mais alguém aí que quer fazer uma pergunta? Senão a Cláudia acho que tem, Posso né? fazer? Pode. Diga. Professor, obrigada, foi excelente. Eu fiquei pensando aqui, acho que justamente nessa questão das performances das empresas, né, do setor privado, que é uma mudança mesmo de regra, né? Então, como é que está avançada essa conversa, principalmente, né, lá no que você tem ouvido, porque eu acho que a gente ainda está ciente nisso, né? Como é que você mede realmente o desempenho dessas empresas? E o que seria possível de indicador para isso? Ora bem, primeiro, eu não conheço a Europa, só conheço Portugal. Segundo, não se iluda. A Sticorp é aqui, não é lá. Ou seja, eu estive cá antes da pandemia, fui aqui, dia 13 de março. E eu entrevistei várias empresas PE aqui e entrevistei o responsável do programa, e é um mundo que está muito mais agitado do que lá, em Lisboa. Agora, a questão das métricas vão ganhando peso até do ponto de vista regulatório, enquanto inicialmente só as empresas cotadas é que nunca apresentavam relatórios de sustentabilidade e, neste momento, vai arrastando toda a economia. Portanto, mais uma vez, nas métricas de ambiente não há muita conversa, os próprios ODS também têm vários indicadores, nas métricas sociais já é mais difícil. Agora, um só indicador é a questão de 20 valores. Você também 10 valores, para você falar vai 10 euros, certo? Não vai dizer aqui. A questão de 20 valores é aquela questão espetacular. Como é que nós vamos ter um indicador que agrega o desempenho social, ambiental e financeiro? Que também é uma coisa interessante. Agora, neste momento, na União Europeia, há todo um conjunto de quadros regulatórios cada vez mais exigentes nos 3 níveis. Inicialmente era só para grandes empresas e empresas cotadas, e agora vai apanhando pequenas e médias empresas, que no caso da minha universidade é uma excelente oportunidade para os meus alunos para aprenderem e arranjarem trabalho. Okay? Se não houver mais questões, muito obrigado pela vossa presença. Tem uma pergunta lá? Você pode vir até aqui? Só para todo mundo escutar. Bom, boa tarde, obrigada. Excelente palestra. Eu sou professora do Departamento de Finanças lá da Gestão de Negócios da Universidade Federal de Verdade. Eu acho que no meu departamento eu pesquiso sobre o tema, né, trabalho também com os ODS lá na universidade, e eu sinto uma carência muito grande da academia, dos departamentos de finanças como um todo, né, no Brasil, em relação a estudos sobre o tema. E eu vejo, assim, uma palestra que esclarece o porquê da importância das finanças, né, na análise desses tipos, é muito importante. Então, eu sinto, dentro dos
pesquisadores da área de finanças, até um desconhecimento do porquê estudar esses títulos, do porquê, né, a importância dos estudos de finanças para dentro dessa questão aí da só sustentabilidade, mas muito mais sustentabilidade, né? Pela contextualização que o professor apresentou aí, mostra a importância da análise financeira, porque a gente não adianta a gente viver no mundo capitalista, a gente tem que demonstrar aí o retorno, né, das empresas. Nenhuma empresa vai querer disponibilizar recursos, né, e não vai ter nenhum retorno. E mensurar essa questão dos impactos sociais, né, e ambientais é muito importante. E eu vejo que a academia da Permanente de Finanças poderia também até auxiliar muito, né, na criação de métricas, né, para mensurar isso. Então, eu acho que assim, essa palestra aqui devia, né, ser multiplicada dentro de profissionais, vários profissionais aí da área de finanças. Por quê? Porque eu acho que é esse desconhecimento da contextualização do porquê, né, que eles estão fazendo isso. Sair um pouco, né, da questão de dividendos, da estrutura, de precificação dos ativos, mas isso aí entender o porquê, o motivo de se fazer isso é muito importante. Eu acho que falta essa conscientização, às vezes, dos pesquisadores da área de finanças, que estão tão envolvidos dentro dos problemas que não consegue mensurar aí a importância do trabalho deles dentro do contexto mundial. Deixa-me trazer duas coisas. A primeira é esta do ODEs. A minha escola está alinhada pelo ODEs, cada programa, cada docente tem o seu programa. Tendencialmente, deverá nas suas aulas identificar alguns ODEs ou incluir contributo para alguns ODEs. Isto não devia estar a ser gravado. Tem pena, mas só para ter um momento que é para o teu departamento. Não, está sendo gravado. Eu não devia ser, que é para eu ter preparado, está? Tem muito cuidado. Podemos editar também. Esse foi o meu problema durante a pandemia. Aulas gravadas. Ora bem, o que é que acontece? Eu referi há bocadinho que eu comecei a trabalhar através da universidade em Angola e Moçambique com alguma qualidade. Portanto, eu trabalhei em vários projetos em Angola, não apenas, infelizmente, não apenas em Luanda, mas no UAN, que era a antiga Nova Lisboa, no UBAN, que era a antiga Sá da Madeira, que alguns colegas vossos, e, portanto, eu conheci um mundo, só de ouvi falar, nomeadamente em Moçambique, a mesma coisa. Portanto, por razões pessoais, de história de vida, trabalhei lá, tinha trabalhado algumas ONGs e por aí fora. No meu departamento, que é só de gestão, os meus colegas de finanças também andam muito costume. Pior do que isso, eles olham para mim e dizem mais de energia social, ok? Não, temos pena, porque até nas finanças, ou sobretudo, podem continuar o caminho deles e satisfeitos e felizes. Agora, nós aqui temos muito trabalho para fazer. E, sobretudo, temos um trabalho que nos obriga a ouvir e pensar que estamos a pegar em áreas onde nós tradicionalmente não estávamos. E, portanto, temos que trabalhar com os colegas de administração pública, de ciências sociais, tal como fazendo com outras áreas, que eu sei que é mais difícil de comunicar. Aquela conversa das revistas que, primeiro fazem coisas aplicadas. Mentiram, não é? Aquela coisa de que aceitam artigos práticos, não é mentira, não estou a saber o que é ter. Aquelas revistas são nós clientes, não tentar ser gravadas. Assim. E a segunda é uma disciplinaridade. Que giro. Tento publicar um artigo disciplinar e ver o que acontece. Não dá. Está bem, mas fazemos a nossa obrigação. Trabalhamos, fazemos algum trabalho que seja útil e, sobretudo, com esse cliente. Tendencialmente, vai haver aqui um mercado. Há de haver um mercado, se isto crescer, tipo de impacto social. Os fundos de impacto social vão permitir, ou antes, os fundos de impacto social vão permitir identificar carteiras. Claro, é um caminho mais lento, novo, e as métricas são claramente mais difíceis. Portanto, aqueles 3 manuais que eu ali pus, nomeadamente os 2 de impacto, é uma coisa que nos vai obrigar a estudar, sobretudo nós que somos muito quantitativos. Eu tirei economia, não sei, eu comecei por economia, ok? Minha primeira licenciatura é economia. Para mim, eu era ótimo. Derivadas, lagrangianos, primitivas, faziam um modelo político, não é? Fazia um modelo, olhava, abria a janela, olhava para a realidade, não fazia certo no modelo. Conclusão. A realidade está errada, ok? Só pode, não é? Porque eu era tão elegante, tinha tantas hipóteses tão bonitinhas. Ora bem, aí depende da formação de cada um, do gosto de cada um e da história de cada um, mas juntando áreas, onde vai sair alguma coisa nova.
Aqui, de facto, a política pública está a ser feita com o apoio da universidade, da academia, que vocês viram. Os dois promotores, os responsáveis, são académicos. Um da Universidade de Coimbra, outro, atualmente, da Universidade Católica, e vai envolvendo colegas da universidade, só que vocês conhecerão, eu da Universidade de Lisboa, colegas da Universidade de Aveiro, temos colegas da Universidade de Nova, portanto, há um trabalho académico que vai sendo feito e que vai criando escola, digamos assim. Agora, pensava que era só o teu departamento, o meu também diz que eu estou perdido, não há problema. Ok? Muito obrigado. Estamos aí no tempo quase estourado, então, se for rapidinho, pode ser o... Não. Sim. Obrigado. Acho que não é difícil. Não, muito simples. Sempre que eu vejo essa questão de investimento orientado para a parte social, é geralmente difícil entender de que maneira as empresas se moveriam. Por outro lado, a única coisa que me parece até hoje mais sensível é a questão de você ter expectativa de deságio da atuação se você não tiver indicadores importantes, indicadores aceitáveis nessa área. Isso me parece realmente um tremendo fator. Ora bem, as empresas são atraídas, podem ser atraídas naturalmente ou por investimento. Ou seja, há uma série de literatura que diz que as ações de responsabilidade social melhoram o desempenho financeiro. E, portanto, até do ponto de vista egoísta, ou se quiser, do ponto de vista da teoria do acionista mais tradicional, meus amigos, apareçam, não tenham de pontos. A empresa que tem certificações ambientais ou grandes certificações tem mais clientes, tem mais benefício para os trabalhadores, os financiadores também os veem melhor. É vista como um risco, a questão do risco vai ter uma crescente importância na banca e, por isso, vai ter melhor condições e até o desempenho financeiro é melhor. Agora, a questão do desempenho ambiental também está mais ou menos satisfeita, mas é na questão social que a gente faz. Né? Portanto, o ESG, vocês aqui têm muitas expressões e nós não temos nenhuma, quase nenhuma. Existem vários emitentes de nota. Eu doutorei-me o meu doutoramento foi sobre governance, portanto, eu utilizei regras de governance, vale o que vale, mas no caso é exatamente a mesma coisa. Há um mundo sobre o qual é preciso nós abrirmos bem o olho. No limite, nós temos, enfim, vocês não conhecem, mas nós tivemos um problema chamado Banco Espírito Santo, está a ter parte todos os portugueses, e que também tem umas notas de governança fantásticas. Não é? Porquê? Porque os membros do board eram emitentes da nota. Claro. Ora bem, no ESG, nós temos isso. E de outra forma, aqui duas coisas que me vão preocupando neste contexto e em particular no diz respeito à sustentabilidade, e agora também toda a gente portuguesa do comunicado. Não sei se todo o comunicado agora fala sustentabilidade. Ora bem, a questão é, são duas questões que ficam aqui para trás. Primeiro, os impostos. Ou sociológico, ok? A gente vai, grandes campanhas, tudo bem, vai haver, então, mas este tipo tem aqui umas notas, diz que faz o que acontece, mas está a pagar a ordenado integral, lá tem muitos montes, tem necessidade, não sei. E o segundo é um tema, o meu orientador teve como orientador de doutoramento um escovel chamado Jackman, economia industrial. O Jackman falava de uma coisa chamada poder extramercado das grandes empresas. Poder extramercado das grandes empresas é uma coisa simples e evidente para todos. E de outra forma, nós temos o poder do mercado. Grande cota do mercado, número de empregados elevadíssimo, paga muitos impostos, vendas científicas. Este é o poder que nós conseguimos ver logo. Mas há um poder extra-mercado significativo. Aqui não sei, mas vou falar do lado por isso. Que é a capacidade das grandes empresas condicionar os governantes a tomar decisões que Ora bem, facto, legislação, política ambiental, política social, em alguns casos não tem muito surpreendido. Eu disse para português, pode ser pequenino, em alguns casos a legislação não é feita pelo governo, mas é feita pelos escritores advogados, portanto, é preciso ter algum realismo neste tipo de discurso. Não ouvindo, gostaríamos de ser verdadeiro, mas tentando fazer o filtro para perceber o que é genuíno e o que é greenwashing, social washing, que é preciso também nós termos alguma frieza na coisa, não é? Muito obrigado. Muito bom. Então, estamos encerrando essa sessão. Queria agradecer a presença de todos, agradecer principalmente a presença do professor
Pedro Matos, direto de Portugal. Esse ano, aqui na nossa área de finanças, nós tivemos no SEMEAG 164 artigos submetidos na área de finanças. Que eu me lembro, acho que não teve nenhum artigo aí que abordasse essa temática de finanças sociais, mas eu espero, tenho esperança que nos próximos anos tenhamos as submissões de artigos nesse campo, se Deus quiser. Ok? Obrigado a presença de todos e até a próxima. Tchau, gente. Obrigado.